Bom dia, paz seja convosco. Abrace pelo menos 3 pessoas e diga: esse dia vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses dados estão defasados porque são do ano passado. Já passamos um ano e nesse ano batizamos mais de 1000 pessoas na igreja local. Chegamos a 307 células, mais ou menos 4.500 pessoas sendo evangelizadas. 3.000 na igreja, mais 1.500 nas células. Vão chegar na igreja esse novo ano de 2015. Esse milagre vai acontecer na vida de vocês. Fique de pé um minuto, eu quero fazer uma oração. Segure na mão de quem está próximo a você. Diga para ele: feliz é você que está perto de mim hoje. Quantos querem uma nuvem de Deus aqui nessa manhã? Então eu quero que você feche os olhos e 1 minuto, não mais do que isso, fale em línguas. Deixe o seu espírito se abrir para que a glória de Deus se manifeste aqui. Somos o povo cheio do Espírito Santo. Somos em Cristo mais que vencedores. Rocobacaçam dedede cantarabá babacaxam dedede racabacaçam dedede cantarabá babacaxabaracaçam dedede rucambacaçam dedede camparabacaxam dedede cantarabá rocobabacaxam dedede cantarabá. Pai, que a tua glória se manifeste uma vez mais aqui nesse ambiente de culto. Eu estou lhe pedindo, revela o teu coração nessa manhã. Há pastores, há líderes aqui orando para que o Senhor dê uma direção, para que o Senhor fale com eles, e eu estou lhe pedindo, use a minha vida para falar com eles agora. Espírito Santo, lembra-nos de tudo aquilo que o Senhor sabe que está dentro de nós como um tesouro escondido, que isso seja revelado aqui. Quem acredita, dá glória aí. Robá caxam dede cantará rabá babacaxam dede. Espírito Santo, assume o controle da vida de cada pessoa que está nesse ambiente de culto nessa manhã, e que a tua glória seja manifestada através do ensino da tua palavra. Eu te peço isso, meu Pai, para a glória do teu nome. Diga aleluia. Dê a mais linda salva de palmas que você puder. Glória a Deus, pode assentar. Pessoal, como sempre fazemos, para quem ainda não viu, muita gente já viu, eu quero mostrar o testemunho da igreja, ou pelo menos as fotos, de como nós éramos e de como estamos hoje. Vou pedir o pastor Marcos para me ajudar lá. Eu sou pastor em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade do interior com 120.000 habitantes. Eu sou pastor num bairro chamado Paulo VI, diga Paulo VI, onde tinha tudo para dar errado, mas Deus pôs a mão dele e deu certo. Se deu certo lá, vai dar certo na sua cidade. Eu vou dizer de novo: se deu certo lá, vai dar certo na sua cidade. Além da igreja local, nós somos mais 30 igrejas na cidade, todas elas crescendo, todas elas desenvolvendo, porque crescimento, diga comigo, crescimento não é mágica, é princípios. Vamos chegar no nível da igreja primitiva. Talvez você vá achar isso é muito rápido. Não, nós é que andamos devagar. A igreja primitiva, Pedro pregou um sermão e batizou 3.000 pessoas. Depois ele pregou outro sermão e ele batizou 5.000 pessoas. É nesse nível que eu quero estar. Quantos querem estar nesse nível? Dá um glória a Deus. Diga para o seu irmão: não justifique o seu fracasso.
dizendo que isso não pode acontecer. Coloque os olhos aonde Deus quer que você chegue. Eu acredito que Deus vai fazer isso na nossa vida. Amém, gente? Então vamos lá, pode passar para mim. Eu comecei em 1994 com 25 pessoas. Quantas pessoas? Eu digo sempre, o problema aqui não era o tamanho. Diga comigo, não é o tamanho. Porque não é problema nascer pequeno. Na verdade, é normal nascer pequeno. O problema aqui era dois. Eu não sabia aonde eu estava. E eu não sabia aonde eu queria chegar. Quando você não sabe a real condição do seu ministério, como está o seu ministério, quando você não tem conhecimento dos seus próprios problemas, então você não consegue obter ajuda. Uma pessoa só busca remédio quando ela descobre que ela está doente, ou pelo menos quando ela reconhece que ela está doente, então ela vai buscar remédio. Diga para quem está ao seu lado, se você não descobrir que tem uma doença no seu ministério, você não vai buscar remédio. É a doença do nanismo. Fala com seu irmão, é a doença do nanismo. Que pega em muita gente. Deus criou você para ser pai de uma multidão. Quantos serão? Dá glória a Deus. O meu problema aqui então, primeiro era esse. Eu não sabia aonde eu estava. E segundo, eu não sabia aonde eu queria chegar. Quando você não sabe aonde quer chegar, é um problema. Diga para o seu irmão, é um problema. Diga para ele assim, socorro. Diga, socorro. Estou tendo um ataque cardíaco. Chame um dentista. Tem gente que está tendo um ataque cardíaco e está chamando o dentista. Tem gente que está tendo um ataque cardíaco e está lendo livro que não tem nada a ver com o problema que ele está enfrentando. A sua literatura está errada. As músicas que você canta estão erradas. As mensagens que você está ouvindo não vão te ajudar. Diga para o seu irmão, seu problema é outro. Diga para ele. Amém? É muito importante isso. Eu não sabia para onde eu estava indo. Então eu me tratava com o médico errado. Pergunta para quem está ao seu lado, você está se tratando com o médico errado? Por isso você ainda não foi curado, mas você está no hospital certo nessa manhã. Você está no lugar certo. Diga para ele, você está no lugar certo. Pode passar, por favor. Pode passar. Nós chegamos está faltando uma, antes dessa. Eu cheguei em 99, não, essa. Em 1999 com 100 pessoas. Quantas pessoas? 100. O problema aqui, em 1999, eu prego em muitos lugares. No Brasil, fora do Brasil, eu vim da África há 15 dias atrás. Prego em muitos lugares. 90% das igrejas espalhadas pelo mundo, elas não passam de 200 pessoas. Quando o pastor atinge 200 pessoas, ele se acomoda. Nessa fase, eu falo no livro Mudança de Mentalidade, que eu queria que o mundo acabasse num barranco. Pergunta para quê? Para mim morrer encostado. Eu não queria mais nada. Eu fiz do ministério um cabide de emprego. Eu já tirava de lá o meu aluguel, a minha água, a minha luz, pagava a taxa. Eu já estava sobrevivendo. E Deus não me chamou para sobreviver, Ele me chamou para viver no ministério. Quem aqui foi chamado para viver dias melhores? Dá glória a Deus aí, por favor. Então diga para o seu irmão, não se acomode. Diga para ele, não se acomode. De novo, diga, não se acomode. Persistência é a arma dos vencedores. Quem vai persistir, dá glória a Deus. Pode passar. Cheguei a 2010 com 200 pessoas, 250 pessoas. Quantas pessoas? Mas lembra das 100 pessoas de 99? Então, todo mundo já tinha ido embora. Essas 250 pessoas, foi 11 anos depois. Aquelas 100, já tinha todo mundo indo embora. E, na verdade, dessas 250, eu sempre conto, não é a mensagem de hoje, eu sempre conto que das 250 eu batizei 50. Quantas pessoas? Divide 50 por 11 anos. Eu batizava 4 pessoas e meia por ano. Isso quer dizer que eu batizava 4 pessoas e um anão por ano. Por ano. Pergunta para quem está ao seu lado, quantas pessoas você tem batizado?
Fala com ele, está rindo de quê? É a realidade, é a nossa realidade. Então, e os outros 200, pastor, quem era? Os outros 200 eram pessoas que vinham de todos os outros lugares. Deus e Amor, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Sorveteriana, Jesus foi ali e volta já. E eu achava que aquilo era um presente de Deus. O cara chegava com uma Bíblia desse tamanho, com o cabelo partido do lado e dizia paz do Senhor. Faltava eu perguntar assim, de onde tu vens? E ele diria, de passear a terra e rodear por ela. Gente que é encrenca, fala com seu irmão, peixe bom é peixe fresco, fala com ele. Quem acredita que peixe bom é peixe fresco, dá um glória a Deus aí. Fala com o seu irmão, não se iluda, diga para ele. Quem não ama pai, não respeita padrasto. Se ele não amou o pai dele, na igreja que o gerou, ele saiu de lá, você acha que ele vai te respeitar? Eu vivi anos de muitos problemas, foi aqui que eu pensei em desistir, foi aqui que eu falei, não dá para mim, eu vou trabalhar e vou ser membro de uma igreja, vou cuidar da minha vida de uma outra forma, vou preservar a minha salvação, porque eu correria o risco de, como Moisés, não entrar na terra prometida por causa do povo. Olha para o seu irmão e diga, cuidado que você não entra na terra prometida por causa dessa meia dúzia de gato pingado. Moisés não entrou por causa do povo, aquele povo que não produzia, que não levava ele à frente. E eu estava assim, pensando em desistir. Foi quando eu fui na Coreia do Sul, na maior igreja do mundo, a igreja do pastor David Yong-cho, com mais de 1 milhão de membros. Fiquei lá quase um mês. Nesse período que eu fiquei lá, Deus tirou de dentro de mim a minha igreja e colocou dentro de mim a igreja dele. Eu vou dizer de novo, Deus vai tirar essa igreja de dentro de você. E Ele vai colocar a igreja dele dentro de você nessa manhã. A igreja dele funciona. Quem acredita que a igreja dele, com os métodos dele, com os princípios dele, funciona? Dá um glória a Deus aí. Ela funciona. Então nós saímos, presta atenção, eu abri a minha primeira célula em janeiro de 2012. Quando? Eu fui em 2010 para a Coreia. 2011 eu fiquei fazendo a transição, ensinando sobre a mudança de... Janeiro de 2012 eu abri a primeira célula. 2012, janeiro de 2013, janeiro de 2014, janeiro de 2015. 3 anos, 3 meses depois, nós chegamos a 307 células, pode passar, e chegamos a 3.000 pessoas na igreja local. Eu queria uma salva de palmas para Jesus e glorificasse o nome dele. Bem forte. Põe a mão no ombro do irmão e diga, esse milagre está sobre o seu ministério. Fala assim para ele, uau, vai acontecer com você. E vai haver uma transformação em tudo. Por exemplo, compramos todos os terrenos em volta da igreja em 3 anos. Você vai fazer isso também. Demolimos a igreja, estamos fazendo uma igreja para 2.500 pessoas. Uma igrejinha que arrecadava 7 mil reais, arrecada quase 150 mil reais, 3 anos depois. Fala com o seu irmão, você vai mergulhar no oceano de Deus e Ele vai mudar a sua vida. Eu estou dizendo que você vai mergulhar no oceano de Deus e Ele vai mudar a sua vida. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus. Tudo vai mudar, diga para ele, tudo vai mudar, diga para ele. Eu acredito nisso de verdade, eu acredito nisso. No domingo, esse é o culto de meio de semana. No domingo, pode passar para mim, por favor. Eu faço 4 cultos hoje. Quantos cultos? Talvez a última vez que você me ouviu eu fazia 3, agora eu já faço 4. A dinâmica é muito grande de uma igreja em células, ela é muito grande. Esse culto ele é especial, eu estou perdendo um tempo para falar disso, mas eu acho importante. Esse culto é um culto novo. Eu comecei ele em outubro do ano passado, no dia do meu aniversário. Um mês antes, os meus líderes me perguntaram assim, pastor, o que o senhor quer de presente no dia do seu aniversário? Eu disse assim, eu não quero chinelo, eu não quero gravata, eu não quero cueca. Eu quero um bom presente. Eu disse, eu quero um novo culto. Eu quero um novo culto na igreja, que vocês me dêem um novo culto. Porque quem gera almas são as ovelhas. Ovelha gera. E eu disse, eu não quero que vocês tirem pessoas de nenhum dos outros cultos. Eu quero que vocês me dêem um novo culto. Dei para eles 30 dias.
E eles me disseram, o seu aniversário vai dar no domingo? Eu disse sim. Então no dia do meu aniversário, 19 de outubro, eu fui para o altar, no domingo de manhã. Quando eu cheguei lá no domingo de manhã, eu tinha 500 pessoas na igreja. Fala com o seu irmão, é esse o presente que você vai ganhar no próximo aniversário seu. Uau, quem vai ganhar esse presente? Esse hoje é um dos maiores cultos da igreja, já é um dos maiores cultos no domingo pela manhã. Esse é o primeiro culto. O segundo culto, pode passar, às 17 horas. Que horas? Esse é às 17 horas. Enquanto eu estou fazendo esse culto, vocês já viram essa imagem, pode passar para mim. Veja como fica do lado de fora. Esperando para participar do terceiro culto das 18h30. Olha para o seu irmão e diga, o trânsito na sua rua vai parar, diga para ele. A polícia vai lá para controlar o trânsito na sua rua. Os seus diáconos vão fazer curso de trânsito. É assim, pode passar. Esse é o culto das 18h30, pode passar. Enquanto eu estou fazendo das 18h30, veja como fica. Para participar do culto das 20 horas. Todo domingo é assim. Olha para o teu irmão e diga, você vai levar essa unção para a sua casa hoje. Vai ou não vai? Dá um glória a Deus. Eu estou te mostrando que participar de congressos como esse funciona. Participar de treinamentos funciona. Eu estou te dizendo que se você mudar a mentalidade, vai funcionar. Quem está entendendo? Vai funcionar. Agora tem um princípio. Crescimento é mágico ou princípio? Mágico ou princípio? Estamos aprendendo muitos princípios nesse congresso. Um dos princípios é, diga para o seu irmão, ninguém chega atrasado. Diga para ele, ninguém chega atrasado. Diga para ele, é pecado chegar atrasado na igreja. Diga para ele, é princípio de endemoniamento chegar atrasado na igreja. É um princípio. O seu time vai para a final de campeonato. Você ganha o ingresso e pode sentar em qualquer setor. Pergunta para o seu irmão, você vai chegar atrasado? Sim ou não? Sim ou não? Você chega atrasado e senta lá atrás? Então por que na igreja você chega atrasado, além de chegar atrasado, ainda você senta lá atrás? Se você não mudar, todo mundo que você gerar é igual a você. Filho de peixe, peixinho é. Se você chega atrasado, quem você ganha acaba não vindo, porque ele aprendeu com você e o seu defeito se multiplicou neles. Então um dos princípios que temos, não chegamos atrasados, porque acreditamos que Jesus frequenta as nossas reuniões. Quem acredita que Jesus frequenta as suas reuniões? Então vamos chegar cedo e vamos pegar os primeiros lugares. É assim que funciona. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus aí, por favor. É um princípio, diga, esse é um princípio. Fala com o seu irmão, Tomé chegou atrasado. E Jesus já tinha soprado sobre os discípulos o quê? O Espírito Santo. Ele chegou 8 dias atrasado. E quando chegou, ainda chegou duvidando, pagando para todo mundo. Não, Jesus não veio aqui. Não, que Jesus veio aqui? Quem chega atrasado duvida das coisas que Deus faz numa reunião. Quem chega atrasado não acredita nas coisas que Deus pode fazer. Você não sabe, Deus vai fazer algo poderoso aqui nessa manhã. Eu quero falar de 3 verdades. Diga comigo 3 verdades que fazem uma liderança multiplicadora. Diga comigo 3 verdades que fazem uma liderança multiplicadora. É preciso entender que uma igreja em células, ela só funciona porque tem líderes. Ela tem o quê? E esses líderes, como a maioria das pessoas me pergunta, como que o senhor motiva esses líderes? Porque lá na minha cidade, pastor, eles me dizem, o pessoal trabalha, o pessoal estuda. Você está me dizendo que o pessoal da minha cidade é vagabundo e não gosta de estudar? Não, o pessoal da minha cidade também trabalha e também estuda. Então, é preciso ter um princípio de despertar dentro deles esse desejo de fazer a obra de Deus. E é sobre esses princípios que eu quero falar com você. Liderança multiplicadora. 3 verdades que fazem uma liderança multiplicadora. Verdade número 1, diga comigo, verdade número 1. Liderança que segue, diga comigo, líderes que seguem. Diga de novo, líderes que seguem. Olha para mim, eu quero explicar isso. Uma das maiores verdades bíblicas e uma das leis mais antigas do universo é chamada a lei de copiar. Diga comigo, a lei da cópia. Fala com ele. A arte de seguir. Diga para ele, a arte de seguir alguém. É uma lei. Diga comigo, é uma lei.
A mais antiga lei do universo é essa lei. Por exemplo, as crianças sabem tudo o que sabem, copiando os adultos. Todas as crianças, todos nós fomos crianças. Tudo que você aprendeu foi copiando um adulto. Você aprendeu a andar copiando um adulto. Você aprendeu a falar copiando um adulto. Você aprendeu a cantar copiando um adulto. Crianças aprendem copiando. Elas, quando elas crescem, elas se tornam especialistas. Por quê? Porque elas começaram copiando. Salomão disse assim: não há nada novo debaixo do céu. Tudo que existe já foi visto antes. Se você quer ter resultado, quantos querem ter resultado? Dá um glória a Deus. Diga para o seu irmão, não invente nada. Diga para ele, copie o que já existe. Agora, é preciso ter humildade para copiar. A porta que leva ao sucesso, ela é baixa. Diga para o seu irmão, a porta que leva ao sucesso, ela é baixa. E a maioria das vezes nós temos que nos humilhar para passar por ela. E nem todos têm humildade para copiar. Nós queremos ser originais. Nós queremos ter a revelação da coisa. Queremos ter a revelação original. Uau! Está cheio de gente quebrando a cabeça, gastando energia para fazer algo novo. E eles não querem copiar aquilo que já existe. Então, um dos princípios de uma liderança que multiplica você ensina essa pessoa simplesmente a copiar. Simplesmente a copiar. Eu fiz uma pesquisa na igreja com 2 tipos de líder. Os 2 frequentavam as mesmas reuniões. Os 2 se alimentavam da mesma comida. A mesma mensagem. Os 2 tinham a mesma atividade. Faziam a mesma coisa. Todos os 2 líderes. Porém, um estava motivado e o outro estava desmotivado. Uau! Um motivado e o outro desmotivado. Então eu fui procurar saber por que eles faziam a mesma coisa e um estava motivado e o outro desmotivado. E eu descobri que aquele que estava motivado, ele tinha resultados. Ele tinha o quê? E aquele que não tinha, aquele que estava desmotivado, ele não tinha resultados daquilo que ele estava fazendo. Resultado não é vaidade, é necessidade. Eu vou dizer de novo, resultado não é vaidade, é necessidade. Se o jejum não trouxesse resultado, não teria pessoas que jejuassem mais. Se a oração não trouxesse resultado, não haveria pessoas orando mais na terra. Se dar o dízimo não desse resultado, você pode ter certeza, por mais que seja um mandamento bíblico, haveria pessoas que já teriam deixado de fazer isso. Resultado é uma necessidade na igreja. Todo líder precisa atingir resultado para ele estar motivado. E o que fazer para obter resultado? Simples, não invente nada. Copie aquilo que já existe. Se você copia uma igreja de sucesso, o que você vai ter? Sucesso. Se você copia alguém que deu certo, o que vai acontecer com você? Nós todos estamos copiando alguém. Todos nós. A arte de seguir determina quem vai e determina quem fica. Diga comigo, todos os ricos fazem a mesma coisa. Você já percebeu isso? Os ricos copiam uns aos outros. Diga para o seu irmão, os ricos copiam uns aos outros. Por isso eles são ricos, porque todos eles fazem a mesma coisa. Agora um detalhe, todos os pobres fazem a mesma coisa. O pobre acabou de tirar o nome dele do Serasa. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Fala com seu irmão, quando você era pobre era assim, né? Jesus contou uma parábola e ele falou sobre as características daqueles que têm e das características daqueles que não têm. Todas as pessoas que têm fazem a mesma coisa. Todas as pessoas que não têm, que não crescem, fazem a mesma coisa. Jesus disse que a arte de seguir, na verdade, presta atenção, o método mais eficaz de Jesus para treinar a sua liderança foi dizer para eles: vem e me segue. Ele não disse vem e faça uma coisa nova. Ele disse vem e me segue. Faça o que eu estou fazendo. Faça o que eu estou fazendo. Ele encontrou com Mateus e ele disse para Mateus: vem e me segue. Ele encontrou com Pedro e disse: largue essas redes, vem e me segue. Vem e me segue, vem e faça o que eu estou. Jesus disse: por que você tem que me seguir? Porque eu também não estou fazendo nada novo. Tudo o que eu faço é porque eu estou vendo o meu Pai fazer.
Então eu tenho sucesso porque eu estou vendo o meu pai fazer e eu copio ele. Vem e me segue, faça o que eu estou fazendo e você vai ter sucesso. E Jesus diz: se vocês virem e fizerem o que eu estou fazendo, lá na frente, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Você vai atingir a excelência. Diga para o seu irmão: você vai atingir a excelência. Diga para ele: você começa como cópia e termina como original. Você começa seguindo e vai terminar com milhares de pessoas seguindo você. Tem alguém que acredita nisso? Pelo amor de Deus, levanta a mão, dá um glória a Deus e aplauda Jesus com alegria. Diga para ele: uau! Diga: a arte de seguir produz uma liderança Agora presta bem atenção. Todos aqueles que crescem têm algumas características. Tem algumas? Qual é a característica daqueles que têm? Jesus contou na parábola dos talentos, aqueles que têm, aqueles que não têm. E ele disse que aqueles que têm algumas características. A primeira delas, diga diligência. Diga diligência. Todos os ricos têm diligência, todas as igrejas de sucesso fazem a mesma coisa e você vai encontrar uma característica: diligência. Todas as igrejas em células enfrentaram períodos difíceis, mas eles não pararam, eles continuaram, eles tiveram diligência. Diligência é o esforço, é o traço pessoal chamado esforço de alguém a fim de resolver um problema. Ele não deixa para amanhã o que tem que ser resolvido agora. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Conta-se a história de um multimilionário que ele produziu uma ideia. A empresa dele chama KFC, uma empresa de frango. Eu não sei se você já comeu dela, frango frito. Esse multimilionário, ele teve uma ideia. Ele tinha 60 anos. Quantos anos? Ele teve uma ideia, ele saiu aposentado e ele ganhava por semana $100. $100 por semana. Ele disse: eu não posso viver com $100. E o que ele fez? Ele então, com 60 anos, ele tinha uma receita de frango. E o que ele fez? Ele começou a bater nos restaurantes para oferecer a sua receita de frango. E ele queria ganhar apenas alguns centavos por pedaço de frango que vendesse no restaurante. Ele deu 1.008 telefonemas. Quantos? E recebeu 1.008 nãos. Ele tentou 1.008 vezes, ele não conseguiu nada. Quando ele deu o seu telefonema 1.009, ele recebeu o primeiro sim. 1.009, com 60 anos de idade, ele ficava viajando pelo seu carro pelos Estados Unidos. O governador de Kentucky viu a ideia e comprou a franquia. E com 65 anos, ele se tornou multimilionário. Deixa eu te dizer uma coisa: a diligência vai levar você mais longe do que você possa imaginar. Diga para o seu irmão: nunca é tarde para começar. Diga para ele: comece agora. O sucesso espiritual vai bater a sua porta. Quem acredita, dá glória a Deus aí. Diga comigo: diligência. Eu não ouvi, diga diligência. É um traço pessoal daqueles que vão crescer. Segundo traço pessoal daqueles que copiam. Diga comigo: diligência. Diga diligência. 2, coragem para dizer a verdade. Diga para o seu irmão: todos os pobres não têm coragem para dizer a verdade. Todas as igrejas que não avançam não dizem a verdade. Quantas pessoas tem na sua igreja? Se você me perguntasse quantas pessoas eu tinha 25, mas se você me perguntasse, eu diria para você: eu tenho 100 pessoas. Eu diria para você, eu não contava as ovelhas. A gente só sabe que saiu uma ovelha quando a gente conta. Aquele pastor das 99 ovelhas, ele só soube que fugiu uma, porque todos os dias ele contava as suas ovelhas. Mas coragem e honestidade para dizer a verdade são traços daqueles que vão chegar ao sucesso. Quem está me entendendo, diga amém. Dizer a verdade para si mesmo. Olha para o seu irmão e diga para ele: diga a verdade para você mesmo. Confesse, diga a verdade. Como está o seu ministério nos últimos 10 anos? Diga a verdade. Conta-se que um imperador de um reino muito antigo, ele decidiu que era a hora dele ser substituído como imperador. E ele então reúne os jovens do seu reino e diz: um de vocês será o novo imperador. Houve muita empolgação, mas ele disse: eu só vou escolher daqui a 1 ano. E ele pegou uma semente e colocou na mão de todos os jovens e disse: vão para casa
plantem essa semente, cultivem a planta, daqui 1 ano vocês vão retornar, eu vou examinar a planta de vocês, quem cultivou melhor a planta, se tornará o novo imperador. Havia um jovem chamado Shang, como era o nome dele? Ele recebeu a semente e voltou para casa, todos os jovens muito empolgados plantaram, 12 semanas depois, todo mundo já tinha uma plantinha no seu vaso, mas no vaso de Shang não tinha nada, nada. E ele começou a ficar decepcionado com aquilo. 3 meses depois, no vaso de Shang não tinha nada. 6 meses, nada. A planta dos outros vasos já estavam bonitas, e os jovens fazendo comentário, quem seria o novo imperador? 1 ano depois, Shang estava desesperado, alguma coisa aconteceu, a semente dele morreu, ele não cuidou direito e a semente morreu. Todos os outros jovens já tinham plantas quase adultas, perfeitas, bem cuidadas, e o imperador chama os jovens de volta, para escolher um novo imperador, e Shang disse para sua mãe, eu não vou. Ele disse, eu não vou, porque o imperador pode me matar, eu matei a semente que ele me deu. E a mãe dele disse assim, homens de sucesso, tem coragem para dizer a verdade, vá e diga a verdade. E ele foi, ele escondeu o seu vaso seco no meio dos outros e ficou esperando. Mas o imperador conseguiu localizá-lo no meio dos jovens e disse, esse rapaz, tragam aqui. E os guardas o trouxeram à frente e ele já estava chorando porque ele seria punido, ele matou a semente. E o imperador pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele diz, o meu nome é Shang. E o imperador manda soar as trombetas e diz, Shang é o novo imperador do nosso império. Ninguém entendeu nada. Eu nem sei porque você disse aleluia. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. E aí o imperador explicou. O imperador disse assim, há 1 ano atrás, eu dei uma semente para cada um de vocês. Mas antes de dar a semente, eu cozinhei a semente. E entreguei para vocês. Quando vocês viram que o seu vaso não produziu, vocês trocaram a semente. Shang foi o único que teve a coragem de manter a semente que eu dei e de chegar aqui e dizer a verdade. Ele é o novo imperador. Quem pode aplaudir Jesus agora e dar uma glória a Deus? Diga assim, coragem. Diga coragem para dizer a verdade. Diga para o seu irmão, reconheça que precisa de ajuda. E a ajuda vai chegar na sua vida. Quem precisa de ajuda, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Esse é um dos traços daqueles que têm. Eu poderia falar um pouco mais sobre aqueles que têm e aqueles que não têm. Aqueles que têm, eles copiam aqueles que têm. Por exemplo, o bloco europeu. Se você viajar pela Europa, você vai perceber uma coisa na Europa. Todos os países da Europa são a mesma coisa. As estradas é a mesma coisa. Os bancos são a mesma coisa. O sistema de educação é a mesma coisa. Você pode sair de um país para o outro e parecer que você está num único país. O que o bloco europeu faz de novo? Nada. Eles copiam uns e ninguém fica para trás. Porque eles copiam uns aos outros. Entende uma coisa? Coreia, China, Índia. O que essas nações fizeram de novo nos últimos 50 anos? Diga para mim. O que a Coreia fez de novo? O que a China fez de novo? Eles não fizeram nada de novo, mas eles resolveram copiar o primeiro mundo, a forma de fabricar carros. Eles começaram a copiar, simplesmente foram especialistas em fazer cópias, e as suas economias subiram e se tornaram países emergentes. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus aí, por favor. Diga para o seu irmão, não invente nada. Diga para ele, não invente nada. Olha para mim, eu vou terminar essa parte. A estrada que vai de São Paulo, a principal estrada que vai de São Paulo para Belo Horizonte chama Fernão Dias. Como ela chama? 600 quilômetros. Quantos quilômetros? Se eu pegar então o meu carro de São Paulo a Belo Horizonte, 5, 6 horas eu vou estar lá em Belo Horizonte se eu pegar a estrada, aquela estrada. Mas se eu resolver ignorar aquela estrada, se eu resolver dizer, não, eu não quero essa estrada, eu vou fazer a minha própria estrada. Quanto tempo você acha que eu chego lá no meu destino? Eu vou ter que fazer algumas pontes, terraplanagem, eu vou ter que fazer algumas coisas até chegar lá no meu destino. Quanto tempo você acha que eu vou gastar? Você está ignorando a estrada que Deus já construiu.
e você está inventando a sua própria estrada. É por isso que você está muito longe do seu destino, como eu estou longe do sol. Você está tão perto do seu destino, como eu estou perto de ser um peso pesado, boxeador. Você não vai conseguir chegar lá, porque desprezamos aquilo que já existe. Qual é o segredo da sua liderança? Por que eles se multiplicam assim? Porque nós não inventamos nada, nós simplesmente copiamos. Diga para o seu irmão, a arte de seguir. Diga para ele, é uma boa ideia. Quem acredita que é uma boa ideia, dá um glória a Deus. Eu vou dizer de novo, quem acredita que é uma boa ideia, dá um glória a Deus. É por isso que eu estou aqui para copiar. Eu não estou aqui para ser original. A humildade vai fazer isso com a gente. Quando você for humilde o bastante para copiar, um milagre vai acontecer na sua vida. Eu digo, a porta que nos leva ao sucesso, ela é alta? Não, ela é baixa. Então nós temos que nos humilhar. E não há muitas pessoas humildes por aí, querendo copiar outras pessoas. Não há. Eu quero ser original. Eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer do meu jeito. Então é por isso que falta resultados. Número 2, segunda verdade. Diga comigo, segunda verdade. A primeira já foi boa, dá um glória a Deus. Segunda verdade que faz uma liderança multiplicadora. Líderes sempre em sacrifício. Líderes em sacrifício. Esse assunto vai mexer com você. Então olha para mim, por favor. Uma das coisas que eu treino a minha liderança é a respeito... Oi? Ô, dona, a senhora que correu mais do que eu aí. Segunda, primeira, a arte de seguir. Isso tudo que eu falei é a arte de seguir. Tudo. Eu tenho umas coisinhas para falar. Segundo, diga, segundo. Diga, segundo. Líderes em sacrifício. Uma das coisas que eu ensino à minha liderança é sobre a importância do sacrifício. A Bíblia diz que quando um homem chegava no tabernáculo, ele nunca podia entrar no santo lugar sem primeiro oferecer O santo lugar representava o trono de Deus, o lugar de intimidade com Deus. Então ninguém podia chegar na unção ou chegar no crescimento, ou na intimidade com Deus, sem antes passar por sacrifício. Ninguém. Aquilo era um tipo para a nossa vida hoje. Agora, por que a intimidade com Deus é importante? Porque nós não geramos filhos à distância. Filhos é resultado de intimidade. Eu vou dizer de novo. Filhos é resultado de e não tem como estar íntimo com o Pai. Não podia se chegar perto do trono, lá no passado, sem primeiro oferecer um sacrifício. 1 Coríntios 1,18, Paulo diz assim: a palavra da cruz é loucura. Diga comigo, a palavra da cruz. Todo mundo diga, a palavra da cruz é loucura. O que é a palavra da cruz? O que é a palavra da cruz? Palavra da cruz se traduz por sacrifício. Palavra da cruz e sacrifício é a mesma? Então, se você tirar a palavra da cruz e colocar sacrifício, olha como fica. Diga comigo, sacrifício é loucura para um tipo de pessoa. Quem é esse tipo de pessoa? Os que não estão dando certo na vida. Se você fala com eles em qualquer tipo de sacrifício, eles chamam isso de quê? Loucura. A palavra da cruz, sacrifício é loucura para os que perecem. Há dois tipos de pessoas aqui. Pessoas que vão vencer e pessoas que não vão vencer. Não subestime a inteligência e a sabedoria de Deus. Jesus disse que sempre vai haver dois tipos de pessoas. Aqui há dois tipos de pessoas. Pessoas que vão vencer e que não vão vencer. Paulo disse que sacrifício é loucura para todas as pessoas que não estão dando certo. Se você disser para eles, você está sacrificando as suas refeições? Ele diz, não, isso é coisa do passado. A gente não precisa, a gente manda o WhatsApp para as pessoas hoje. Não precisa mais fazer sacrifício. Você pergunte para ele, você tem passado noites com a sua liderança? Não, para que isso? Para que isso? A gente não precisa disso. Hoje não precisa disso. A gente faz um grupo e manda as mensagens que a gente quer para eles. É só isso, tá bom? Todo mundo que não está dando certo, se você falar em sacrifício, eu não estou falando de dinheiro. Esqueça isso. Dinheiro é a parte mais boba de um sacrifício. Eu estou dizendo sacrifício de vida. Eu ensino a minha liderança que eles precisam sacrificar a sua faculdade. Eles precisam sacrificar, muitas vezes, o seu momento de descanso. Em vez deles irem descansar, eles vão fazer célula. Sacrifício. Diga comigo, sacrifício.
ele é loucura para quem perece. É loucura para quem? Mas para quem está sendo salvo, sacrifício libera poder espiritual. Eu vou dizer de novo. Para quem está perecendo, sacrifício é o quê? Loucura. Mas para quem está sendo salvo, sacrifício libera poder espiritual. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Por exemplo, você prega a minha mensagem na sua igreja, e aí nada acontece. E você fala, mas eu vi ele contando essa história do Shang, e foi tão bom. Por que eu estou pregando a mesma história e ninguém sente nada? É claro, por trás das minhas palavras tinha o quê? E a sua? Você não pagou um preço por isso, você simplesmente repetiu. Então o que acontece? Não há poder espiritual. Quem está me entendendo? Eu não entendi. Quem está entendendo? Levanta a mão. Sacrifício é a única maneira de se liberar poder espiritual na terra. Deixa eu te dizer, conhecimento não libera poder. Eu vou dizer de novo, conhecimento não libera poder. Se liberasse as faculdades, o Instituto Teológico estava cheio de poder. Não libera poder. Sacrifício libera poder. Deixa eu te dizer, Jesus, ele nunca escreveu um livro. Jesus nunca saiu de Israel. Todavia, ele é seguido pelo mundo inteiro. Há 2000 anos, todo mundo segue ele. Por quê? Porque Jesus ensinou. Sim, ele ensinou. Jesus, depois que ele ensinou, o que ele fez? Ele ofereceu um sacrifício. Aquele sacrifício liberou poder sobre a terra. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor. Olha para mim. Até os ocultistas sacrificam para ter poder. Eles sabem que o que libera influência na terra é sacrifício. Um médico, ele só é um médico porque ele sacrificou muito tempo. Então ele tem influência. Ele consegue dominar doenças, porque ele se sacrificou durante 7, 8, 9, 10 anos. Quem está me entendendo? Sacrifício libera 3 tipos de poder. Número 1, o poder de fazer as pessoas ouvirem você. Por que você está parado me ouvindo? Sacrifício libera o poder de fazer as pessoas ouvirem você. Pastor, ninguém me dá ouvido. Eu te pergunto, que dia você se sacrificou por elas? Que dia o seu líder fez alguma coisa pela célula? Células que não dão certo. O cara simplesmente pega a lição que você deu e repete ela na célula. E ele diz para você, ninguém me ouve, ninguém está me ouvindo. E eu te pergunto, que dia aquele líder se sacrificou pela sua célula, pelas pessoas que estão lá? Sacrifício libera o poder de fazer as pessoas ouvirem você. Quem está entendendo? Segundo, sacrifício libera poder de fazer as pessoas seguirem você. Porque milhares de pessoas seguem Jesus? Porque ele não só ensinou, ele se sacrificou por aquelas pessoas. Os muçulmanos são assim. Quando estoura um homem bomba, levantam-se centenas de outros. Por quê? Porque eu digo, todo mundo espiritual. Você não conhece? Gênesis 6 fala de alguns anjos. Quem está me entendendo? Jesus. Gênesis 6 fala de alguns anjos. Esses anjos, eles eram mais ou menos 200 anjos que viram que as filhas dos homens eram formosas e eles desceram para coabitar com aquelas mulheres. E eles engravidaram aquelas mulheres e aquelas mulheres geraram gigantes. Geraram o quê? E a história diz que esses anjos antigos, esses gigantes começaram a comer tudo que os homens produziam. Tudo que os homens produziam eles comiam. Depois eles começaram a comer os animais. E depois esses gigantes começaram a comer carne humana. Sim, eles introduziram o canibalismo no mundo. Eram filhos desses anjos, que Deus os julgou e Miguel desceu e os trancou em prisões eternas. Judas 1,6 diz que eles foram trancafiados. Mas os seus filhos, que eram gigantes, eram descendentes de anjos, eles começaram a introduzir algumas coisas no mundo. Porque esses anjos que um dia habitaram no céu, eles começaram a ensinar para as mulheres com quem eles coabitaram a fazer magias. As magias, os encantamentos foram introduzidos por esses anjos e não pelos demônios. Esses anjos caídos introduziram esses ensinamentos na terra. E um dos ensinamentos que eles introduziram foi o sacrifício, porque eles sabiam, por isso que quando Adão e Eva pecou, eles fizeram uma roupa de figueira, de folhas de figueira, e Deus falou, não é assim que se faz. Deus sacrificou um animal e diz, para ter influência na terra de novo, você precisa sacrificar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor. Não, quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor. Então,
Se você perceber em 2 Reis, capítulo 3, versículo 26 e 27, a Bíblia fala que o rei de Moabe estava sendo atacado pelo rei de Israel, o rei de Edom e o rei de Judá, 3 reis contra o rei de Moabe. E o rei de Moabe não tinha como sair daquela peleja, ele ia perder, ele iria morrer. Quando ele vê que ele vai morrer, o que ele faz? Ele pega o seu filho mais velho, que ia se tornar rei em seu lugar, e oferece ele em sacrifício sobre a muralha. Quando ele oferece ele em sacrifício sobre a muralha, Israel não tem forças para continuar, e a Bíblia diz que eles voltam para casa. Uau! Porque o rei de Moabe ofereceu um sacrifício, e ele liberou influência. Quem está me entendendo? Levante a mão. Diga para o seu irmão: o sacrifício é poderoso. Diga para ele. Sacrifício de vida, diga sacrifício de vida. Diga para o seu irmão: você precisa dormir mais cedo. Diga para ele. Porque não tem como orar 2 horas todos os dias acordando 8 horas da manhã. O dia é muito agitado. Você precisa acordar cedo. Diga para ele: você precisa acordar cedo. Quem acredita que Deus vai te dar novas ideias quando você estiver orando? Ele vai te dar direção. Diga para o seu irmão: todas as pessoas velhas acordam cedo. Diga para ele. Quem está entendendo? Sacrifício libera o quê? Poder de fazer as pessoas ouvirem você. Poder de fazer as pessoas. Terceiro, sacrifício traz beleza para o seu ministério. Sacrifício traz o quê? Por que é tão belo o ministério do pastor Mário, o ministério do pastor Josué e outros pastores que estão aqui? Pergunte para ele o que está por trás dessa beleza. Sacrifício. A Bíblia diz que quando Moisés oferecia sacrifício, a glória de Deus descia. A glória de Deus? Quando Salomão ofereceu 2.000 bois, a glória de Deus desceu. Deixa eu te dizer, glória pode ser traduzida por beleza. A palavra glória em hebraico e beleza tem a mesma raiz, glória e beleza. Quando você sacrifica, a glória vai descer na sua vida. Quando você sacrifica, vai haver beleza no seu ministério. Você já viu uma noiva? Ela fica toda apertada o dia inteiro, amarram ela, esticam ela toda. É um sacrifício para a noiva. Quem já foi noiva, dá um glória a Deus. É um sacrifício para a noiva. Mas quando ela entra na igreja, o que entra na igreja? Beleza. Então diga para o seu irmão: se você ensinar a sua liderança a se sacrificar, haverá beleza no seu ministério. Quem acredita que haverá beleza no seu ministério, haverá glória? Dá um glória a Deus aí, por favor. Milhares de pessoas vão estar na sua igreja nos próximos anos. Resultado dos líderes que você tem hoje, que vão sacrificar uma refeição, vão sacrificar uma hora de oração, vão sacrificar o seu tempo e vão fazer o que tem que ser feito. Quem acredita, dá um glória a Deus aí. Terceira verdade de um líder, de uma liderança que multiplica: plantado junto à fonte. Diga: plantado junto à fonte. A Bíblia diz em Gênesis 49, José é um ramo frutífero. José é o quê? A pergunta é: por que José é um ramo frutífero? Porque ele era um rapaz especial. Não, José era igual ou pior do que a gente. José não tinha nada de especial. Ele recebeu uma visão de Deus, um tesouro de Deus, uma visão. Lembra disso? E ele, como é que ele compartilhou a visão dele? Ele chamou a mãe, o pai e os irmãos e disse assim: ó, Deus me mostrou que o senhor, papai, a senhora, a mamãe e os irmãos aqui, ó, todo mundo vai depender de mim, viu? Ele era meio estranho. Fala com seu irmão: ele era meio estranho. Um dia ele recebe uma túnica de várias cores para ele usar em momentos especiais, específicos. E o que ele faz? Até para ir na roça ele vai com a túnica de várias cores, para ficar enchendo a paciência dos irmãos. Diga para o seu irmão: José era meio estranho. Diga para ele: José era meio estranho. Por isso ele demorou tanto tempo para Deus cumprir um sonho, porque Deus tinha que matar algumas coisas dentro dele. Alguns de nós, Deus vai matar algumas coisas vivas dentro de nós. Diga: José é um ramo frutífero. Por que ele é um ramo frutífero? Porque ele está plantado junto à fonte. Não tem nada de especial. Ele está plantado junto à fonte. Quem é a fonte de José? Você pensou em Deus, não é Deus. Fonte aqui nesse texto em hebraico fala de uma pessoa. José é um ramo frutífero porque ele está perto de uma pessoa, uma fonte. Eu viajo muito e quando eu viajo eu sempre procuro uma fonte. O que eu procuro? Eu preciso de uma fonte.
Eu sou resultado de uma fonte. Eu preciso de uma fonte. Pessoas aqui não querem uma fonte. Eles não querem. José é um ramo frutífero porque ele está perto de uma fonte. E os seus galhos se estendem sobre o muro. Fonte, o seu pastor é uma fonte. O seu superintendente é uma fonte. O seu presidente é uma fonte. Um homem de Deus é uma fonte na sua vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Não adianta estar plantado, tem que estar perto. Tem que estar o quê? De novo, tem que estar o quê? A minha liderança está plantada junto de mim. É por isso eles multiplicam. José é um ramo frutífero porque ele está plantado junto à fonte. Fonte é uma pessoa. Fonte é quem? Uma pessoa que Deus coloca na sua vida. Fonte é uma pessoa que Deus coloca na sua vida. Os seus galhos se estendem sobre o muro. Diga comigo, muro é limitação. Eu sou lá do Paulo VI. Você nunca ia ouvir falar nisso. Lá do Paulo VI. Eu estava cercado por muros, mas o diabo não sabia. Eu estava plantado junto de uma fonte e os meus galhos passaram por cima do muro e chegou até aqui em você. Por que eles chegaram até aqui em você? Porque eu estava plantado junto de uma fonte. O Salmo de número 1 diz assim: e será como árvore plantada junto a uma fonte, a ribeiros de água. E vai acontecer 3 coisas. Ele vai dar o seu fruto no tempo certo. Quem está plantado junto de uma fonte vai dar fruto. Diga para quem está ao seu lado: quem estiver plantado perto de uma fonte vai dar fruto. Esse congresso é uma fonte. Quem acredita que esse congresso é uma grande fonte, dá um glória a Deus. Então diga para ele: você vai dar fruto no tempo certo. Quem aqui já deu fruto na vida? Dá um glória a Deus. Eu chamei o meu líder e disse para ele: ei, quantos frutos você já deu? E ele disse assim para mim: o ano passado eu levei 2 pessoas ao batismo. Eu disse: e você está feliz? Ele disse: eu estou muito feliz. Eu disse: você está plantado longe da fonte. Ele disse: pastor, eu não entendi. Eu falei: se você fosse um pé de laranja e tivesse dado 2 laranjas o ano inteiro, você seria um pé de laranja feliz? Se você fosse um pé de jabuticaba e tivesse dado 2 jabuticaba o ano inteiro, você seria um pé de jabuticaba feliz? Por que você está feliz em 30 anos ter dado 100 frutos? Por que você está feliz? Tem alguma coisa errada com a nossa teologia? Deixa eu te dizer uma coisa: o José é um ramo frutífero. E por que ele dá muito fruto? Porque ele está perto, não só fisicamente, ele está perto intelectualmente, ele está perto espiritualmente da sua fonte. A minha liderança está plantada junto de mim, por isso eles conseguem dar fruto. O Salmo diz: será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Primeiro, que dará o seu fruto. Dará o seu? Segundo, mesmo no ano difícil, as suas folhas não murcham. Mesmo em períodos difíceis, você vai continuar cheio de vida e de vigor. Número 3, tudo que fizer vai... Fala com o seu irmão: se você estiver plantado junto à fonte, tudo que você fizer vai prosperar na sua vida. Quem precisa de uma fonte, dá um glória a Deus aí. A fonte que precisamos não está cheia de água, ela está cheia de unção. Por isso precisamos procurar a fonte certa. O pastor Josué é uma fonte para mim, pastor Lorival é uma fonte para mim, sempre foram uma fonte para mim. Quando eu fui à Coreia do Sul, eles foram uma fonte para mim. Fonte certa não está cheia de água, ela está cheia de unção. A Bíblia diz que a unção é como um tesouro escondido na terra. Diga: a unção é como um tesouro escondido na terra. Deus está falando que Ele esconde a unção de crescimento dentro de alguns homens na terra. E quando você se aproxima dessas pessoas e cavaca essa terra, e examina essa terra, e estuda essa terra, você vai encontrar esse tesouro precioso. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aqui. 3 verdades. Número 1, líderes que seguem. Número 2, líderes que sacrificam. Número 3, líderes que estão plantados, e aí eles dão fruto abundante. Fica de pé no seu lugar, por favor. Olha para quem está ao seu lado e diga: a sua história vai mudar em nome de Jesus. Dá a mão para ele. Quem acredita que sacrifício libera uma unção? Pastor Toninho é uma terra que Deus escondeu um tesouro. É por isso que nós precisamos estar perto de pessoas assim. Por isso que precisamos ouvir pessoas como o pastor Josué. É por isso que você precisa estar perto de homens como Josué. Tem um tesouro escondido dentro deles. Jesus escondeu um tesouro dentro de homens, como o pastor Elineu. Sim, há um tesouro dentro desses homens. Eles são uma fonte. Vocês são uma fonte. Está dentro dele o que nós precisamos, o que vai mudar a nossa vida.
Mas tem que ter humildade para estar perto de um homem de Deus e descobrir o tesouro que está dentro dele. A gente não descobre tesouro em cima da terra, a gente tem que cavar a terra até achar. Você precisa estar muito perto, dá a mão para o seu irmão. Se sacrifício libera poder, vai vir uma unção aqui nesse lugar agora. Tem muita gente em sacrifício para estar nesse congresso. Tem muita gente se sacrificando para estar aqui. Então vai descer uma nuvem de Deus aqui agora. Eu queria fazer uma oração específica. Uma oração. À tarde eu vou estar na oficina de homens falando um pouco mais, à tarde. Mas agora eu queria fazer uma oração para todas as pessoas, todos os pastores que têm até 200 membros como eu tinha. Não dá para chamar aqui à frente, mas põe a mão sobre a sua cabeça. Até 200 membros. Essa madrugada, eu acordo todas as madrugadas. Não é voto de acordar de madrugada, é responsabilidade acordar de madrugada para orar. E Deus me disse essa madrugada, ore por todos aqueles que têm até 200 pessoas, porque eles vão se multiplicar como as estrelas dos céus. Eu quero que você não ore, eu quero que você grite agora, que você clame, é um clamor profundo da alma. Quem quer resultado na tua vida, clame profundamente. Vai dando glória, glória. Eu vou liberar o que está dentro de mim. Vai, dá glória, glória, glória. Se você não consegue orar, grita, grita. O clamor de alguém tem que ser ouvido pelo céu. Deus de Israel, Deus de crescimento e de vida, eu estou lhe pedindo, visita esse pastor que tem até 200 pessoas em sua igreja, que aquilo que o Senhor me deu, dê para ele agora. Receba a habilidade, receba a graça, receba a virtude. Pode gritar, grita, grita, porque o que eu tenho eu te dou. Recebe despertamento, revelação, autoridade e poder na sua vida. Lidere a sua igreja, lidere a sua igreja, leve-os ao crescimento, lidere. Levante as mãos, que o poder da unção trema dentro de você agora. Que você fique sacudido durante todo o dia pela graça que está entrando na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Quem se sente abençoado, aplauda Jesus com alegria.